Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E a semana passada a gente já falou sobre esse capítulo 8, eu dei uma introdução sobre o tema que Paulo está abordando aqui. Ele está falando aí sobre liberalidade, a capacitação que uma pessoa tem de ser despreendida das coisas materiais. A gente chama isso de liberalidade. A pessoa, quando é generosa, despreendida das coisas materiais, Deus deseja que você seja totalmente livre das coisas materiais, que você não tenha apego às coisas materiais, apego exagerado, que você ame as coisas materiais. A gente deve amor a Deus, a gente deve amor ao próximo, a gente tem que gostar das coisas, até gostar do dinheiro, mas a gente não pode amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Então, o Evangelho de Jesus convida a gente a ter uma vida livre, uma vida solta. E quando a pessoa experimenta esse nível de liberdade das coisas materiais, então, ela passa a compreender, então, a sabedoria de Jesus, quando ele nos ensinou a sermos assim, despreendidos então das coisas materiais. O contexto aqui era que os crentes da Macedônia, que era a região norte da Grécia, não é a Macedônia país, que nós conhecemos hoje. Hoje tem um país chamado Macedônia, que é vizinho da Bulgária. Mas quando a Bíblia aparece a palavra Macedônia, não se refere a esse país, se refere ao norte da Grécia, porque naquela época a Grécia era dividida em duas grandes regiões. No sul era chamado de Acaia, e no norte era chamado de Macedônia. Até hoje, existe uma disputa da Grécia com o país Macedônia, dizendo que eles não podem usar esse nome, porque esse nome é grego. Não sei se vocês sabem dessa disputa. Então, as igrejas da Macedônia, várias igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, estavam levantando uma oferta para ajudar os crentes, irmãos pobres da Judeia, que precisavam então ser ajudados porque eles estavam passando por uma situação muito difícil. Paulo usa o exemplo e a liberalidade e a generosidade dos macedônios para escrever aos coríntios, encorajando-os a participarem dessa oferta também, mesmo porque eles tinham no ano passado proposto o plano e agora os macedônios tinham superado eles em generosidade, em liberalidade, mas a ideia nasceu em Corinto. Paulo está escrevendo aos coríntios, incentivando-os, encorajando-os a participar dessa generosidade, usando os macedônios como exemplo, porque a igreja de Corinto, embora houvessem pobres na igreja, a igreja de Corinto não era pobre. A igreja de Corinto tinha muitos ricos na igreja, né? A gente fica sabendo disso quando Paulo escreve aos coríntios, por exemplo, dizendo que os mais abastados, às vezes, queriam se sobressair em relação aos que tinham menos, por ocasião da ceia do Senhor, né? Existem outros textos que mencionam e que sugerem que os coríntios tinham uma situação privilegiada economicamente. O próprio fato de ser Corinto, que era uma cidade portuária e que então possibilitava uma rota de comércio que fazia com que a cidade, não somente a cidade, mas a região toda ali ao redor de Corinto fosse uma região próspera, né? Do ponto de vista comercial. O próprio administrador financeiro da cidade de Corinto era membro da igreja de Corinto, né? Paulo menciona ele por nome, o nome dele era Erasto. Então, os coríntios tinham mais dinheiro, eram mais privilegiados do que os macedônios. No entanto, os macedônios, na sua pobreza, estavam superando os coríntios em termos de liberalidade. E isso não é novidade para a gente. Eu percebo isso na minha observação cristã, na minha vida cristã, que geralmente quem tem mais dá menos, proporcionalmente falando. É assim que é. Os que fazem maior esforço são aqueles que têm menos. E a Bíblia chama isso de quê? A Bíblia chama isso de graça de Deus operando no coração daqueles que não têm. Paulo diz no versículo 1, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, a graça de dar, a graça de ser generoso, a graça de ser liberal, a graça de ser despreendido das coisas materiais. Vocês sabem que a Jocum, que é uma organização internacional, Jovens com uma Missão,
eles têm várias estatísticas no que diz respeito a missões, né? Trabalho missionário. Uma coisa curiosa que eles constataram foi o seguinte: vocês sabem qual é o grupo de pessoas que mais ofertam para missões? Sabem qual é? Os próprios missionários. A categoria de pessoas que mais se envolvem em missões e mais contribuem para missões são os próprios missionários. Ou seja, os que menos têm, oferta. Então, acontecia ali na base da Jocum, e outras bases também, porque nós tivemos muito contatos com várias pessoas da Jocum. Muitas atitudes muito bonitas, né, das pessoas serem tocadas por Deus, e às vezes elas não tinham nada, dependiam do sustento para o dia seguinte, e Deus tocava no coração de alguns para contribuir para uma causa, para um projeto, e ele entregava tudo realmente que tinha, o último sustento, e Deus não deixava essa pessoa passar privações. A provisão vinha no dia seguinte, na hora que essas pessoas precisavam. Então, esse texto aqui, ele nos ensina muitas lições. O tema que eu quero dar a ele é a oferta que agrada a Deus. E eu quero destacar do texto 4 características da oferta que agrada a Deus. Uma oferta que agrada a Deus. É muito provável, né, muito possível, que se eu fosse escrever um livro sobre isso, a editora ia me dizer que o livro não ia vender. Eu teria que mudar o título, correto? A oferta que agrada a Deus. Muda o título, senão você não vende o livro. Coloca um título assim: a oferta que vai fazer você prosperar. Porque a lógica da editora seria o seguinte: a maioria absoluta das pessoas, e isso inclui os crentes, não são atraídos pelo tema o que fazer para agradar a Deus. Eles são atraídos pelo tema o que fazer para beneficiar a si mesmo. E infelizmente, do ponto de vista de comércio, né, do ponto de vista de marketing, a editora estaria certa. Você compraria um livro Como Agradar a Deus? Você seria atraído por um artigo de jornal Como Agradar a Deus? Ou você seria mais atraído por como fazer $1 milhão? Né? Não há nada errado em fazer $1 milhão, mas a questão é o que atrai o nosso coração. Esse texto é sobre isso. É Paulo dizendo e colocando pessoas como exemplo que tinham um coração despreendido das coisas materiais e queriam, acima de tudo na vida, agradar a Deus. Uma oferta que agrada a Deus. Nós não vamos ler todo o texto. Eu já dei aí o contexto e mandei por mensagem, né? Não sei quantos leram o texto. Quando eu mandei por mensagem, relembrando, né? Mas a primeira característica de uma oferta que agrada a Deus é a seguinte: a oferta que agrada a Deus é acompanhada de várias atitudes interiores. Não basta o dinheiro em si, por maior que ele seja, por maior que seja a quantidade. Deus não se impressiona com o dinheiro em si, ou com a oferta em si, ou com a quantidade em si. Isso impressiona as pessoas. Outra coisa aqui que eu abro um parênteses para dizer: a maioria das coisas que impressionam as pessoas, e eu não excluo os crentes, a maioria das coisas que impressiona os crentes também, não impressiona Deus. Não impressiona Deus. Você quer impressionar Deus? No sentido, né? Como se Deus fosse impressionável. Você quer agradar a Deus? Você quer impressionar Deus? Deus quer que a sua oferta venha carregada, lambuzada, recheada de atitudes interiores. Que atitudes interiores são essas? São aquelas que ninguém consegue ver. Logo no primeiro versículo, ele fala de graça, né? A graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E se os macedônios dissessem: Deus nos concedeu uma graça, as pessoas iam querer ver. Que graça é essa? Me mostra. Mas não é visível. Foi a graça de eles próprios serem generosos. Graça é uma atitude interior. No verso 2, a Bíblia fala também que, além de graça, uma grande alegria. No meio da mais severa tribulação que os macedônios estavam vivendo, provações, tribulações, eles tiveram uma grande alegria em ofertar. São coisas de dentro, são atitudes interiores. Olha só, o texto termina falando em rica generosidade.
uma generosidade que ninguém consegue ver lá dentro. Não é o dinheiro em si, não é a oferta em si. Eu fico impressionado porque nos capítulos 8 e 9, Paulo fala só sobre esse tema dessa oferta dos macedônios para os crentes da Judéia. E ele não menciona a palavra dinheiro nenhuma vez. Ele está falando aí de dinheiro, ele está falando de oferta, mas a palavrinha ele não menciona. Ele ficou impressionado com aquilo que Deus se impressiona, com a rica generosidade, com a alegria, com a graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No verso 3, fala sobre iniciativa própria, que significa, na verdade, o quê? Que eles tiveram a iniciativa de fazer, não foi forçado, foi voluntária a atitude deles. Voluntariedade é uma virtude, é uma atitude interior que ninguém vê, mas que tem que vir, a sua oferta tem que vir lambuzada, tem que vir carregada, recheada de voluntariedade, de iniciativa própria para agradar a Deus. Deus não se compra com dinheiro. Olha só o verso 4. O verso 4 usa a palavra privilégio. Os macedônios nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar. Eles consideravam o dar um privilégio e não uma obrigação. Um privilégio. Está vendo como é tudo coisa de dentro? Coisa lá do interior da pessoa que ninguém vê, mas Deus vê. Deus vê. E por último, uma outra atitude interior está no verso 12, que a gente pode chamar de prontidão ou boa vontade. Porque se há boa vontade, ou se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que alguém não tem. Paulo está dizendo, antes de ter ou não ter a oferta material, porque tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não tem nada, correto? O importante é que haja prontidão, que haja o quê? Boa vontade. Boa vontade precede o dar, porque o dar depende do ter e de não ter, né? Às vezes eu não tenho nada, eu não dou nada. Mas, e o desejo de dar? E a boa vontade? Ó Senhor, como eu gostaria de dar. Eu não tenho, mas eu gostaria. Isso, o gostaria para Deus já é tudo. Quando você não tem. Ainda que você tenha zero, mas você tem a boa vontade, você tem alguma coisa que você está dando para Deus. Você está dando a boa vontade. Quem tem boa vontade tem tudo, porque o dar vai ser apenas consequência da boa vontade que se tem. Então, esse é o meu primeiro ponto. Gostaria que ficasse na sua mente, sobretudo no seu coração. A oferta que agrada a Deus, ela é acompanhada de virtudes, de atitudes interiores. Então, a gente viu aí algumas atitudes interiores. Graça, grande alegria, rica generosidade, iniciativa própria ou voluntariedade, privilégio e boa vontade. Segundo lugar, a oferta que agrada a Deus gera um espírito comunitário que faz cessar o individualismo. A oferta que agrada a Deus gera um espírito comunitário que faz o individualismo cessar. O que é individualismo? Individualismo é quando cada um pensa em si próprio, independente dos outros, né? Independente da comunidade da qual participa. O espírito comunitário é contra o individualismo. O espírito comunitário pensa assim: eu penso no grupo, eu penso nos outros, eu penso primeiro na minha comunidade, o que vai ser bom para todos, ainda que não seja bom para mim como indivíduo. Ou seja, você renuncia ao seu individualismo e você, então, trabalha em prol do seu corpo, o corpo de Cristo, a comunidade da qual você faz parte. Deus quer uma oferta que expresse isso, que expresse espírito comunitário, não individualismo. Olha só o verso 13, 14 e 15. O que diz? O nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sobrecarregados, mas que haja igualdade. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que a oferta que agrada a Deus é aquela em que há uma preocupação de não sobrecarregar os outros e você ser aliviado. E nem você precisar ser sobrecarregado enquanto o outro é aliviado. Ou seja, você pensa nos outros. Você pensa que a sua participação vai ser alívio para os outros. Por quê? Porque se todos participarem, então não vai pesar para ninguém. Esse é o espírito do que Paulo está dizendo. Imagine que você chegue aqui na igreja, ali no estacionamento,
E você veja então o Osiel e o Codato tentando carregar uma caixa bem pesada. Qual que deve ser a sua atitude? Você vê que eles estão tendo um esforço para carregar a caixa pesada. O que você faz? Você vai na direção deles e oferece ajuda. Porque se mais pessoas ajudarem, vai ficar mais leve para todos. Correto? Esse é o espírito que agrada a Deus. Não é o dinheiro em si, é o espírito. É claro que se traduz depois na coisa concreta, mas o espírito deve preceder a ação. Então, muitas vezes o individualismo é que faz a igreja sofrer. Eu me lembro que quando eu era pastor no Brasil, logo no começo, quando eu cheguei naquela igreja, havia um rapaz, novo convertido, ele tinha acabado de ser batizado, uns 2 ou 3 meses que ele tinha sido batizado. E a namorada dele morava numa outra cidade, e a namorada, além de morar na outra cidade, ela estudava numa terceira cidade ainda. De maneira que ele só podia vê-la uma vez a cada 15 dias no domingo. Então, ele, domingo sim, domingo não, ele viajava para ir para aquela cidade. Quando eu cheguei na igreja, ele já fazia assim. Um dia ele chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu fico com o coração tão pesado quando eu estou indo vê-la, eu quero vê-la, mas eu fico com o coração pesado de estar indo, estar deixando o culto, entende? E eu sei que a minha presença vai fazer diferença, vai ficar desfalcado. E eu gostei muito da atitude dele. Eu não pedi para ele mudar, não pedi para ele deixar de ver a namorada, nem sugeri isso. Gostei da atitude do coração dele. Porque quando ele não podia ir, ele sentia, não por ele, mas pelos outros, pelo corpo. Por ele estar, então, não podendo ser um elemento de ajuda ao corpo, né? E eu percebo que muita gente não tem o mínimo essa preocupação. Entende? A pessoa às vezes pensa em si, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder, mas não pensa nos outros, não pensa no corpo, não pensa comunitariamente. Pensa apenas o quê? Individualisticamente. Né? E a Bíblia diz que a oferta que agrada a Deus aqui, ela não pode ter essa característica de individualismo, ela deve favorecer o espírito comunitário, para que não pese para uns, enquanto outros são aliviados. Né? Você deve, e a Bíblia diz para a gente levar as cargas uns dos outros. Então a gente deve oferecer, não só a nossa oferta, mas oferecer a nossa própria vida para alívio dos outros. Né? E na igreja é muito comum, não somente na área financeira, mas na área de serviço também, né? Poucas pessoas ficarem muito sobrecarregadas e muitas pessoas ficarem muito aliviadas. É ou não é verdade? Mas não é o que a Bíblia ensina que deve ser. A Bíblia ensina que a gente deve ter um espírito comunitário. E outra coisa, a pessoa que não tem o espírito comunitário, que tem o espírito individualista, eu trabalho com gente há muitos anos, não vou dizer para vocês não deduzirem a minha idade, mas desde os meus 19 anos de idade que eu trabalho com igreja, com pessoas. As pessoas individualistas, elas são mais tristes, elas têm mais problemas, elas giram em torno de si próprias, elas vivem cercadas de problemas, estão sempre com problemas com elas próprias. Enquanto quem é menos individualista, você vê a pessoa mais livre, mais liberta, porque ela está voltada para fora. E eu não acho que isso seja coincidência. Por isso que o conselho de Deus é nessa direção. Não na direção do individualismo, mas na direção de você fazer parte de um corpo e você ter o espírito comunitário. O verso 14 diz: no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Paulo está falando aos coríntios, a fartura de vocês têm bastante, vão suprir a necessidade dos crentes da Judéia. Mas vocês nunca sabem, você nunca sabe o dia de amanhã. Por sua vez, eventualmente a fartura deles vai suprir a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, por um lado. Agora, por outro lado, a fartura dos crentes da Judéia já supriu os coríntios, porque Paulo diz, incentivando também a contribuírem para os judeus da Judéia, ele diz: porque se vocês foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, será pedir muito que vocês agora compartilhem as suas bênçãos materiais? Paulo está dizendo: vocês são gentios,
e vocês foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, porque o Messias veio através do povo judeu. As promessas foram feitas através do povo judeu. Foi o povo judeu, com todos os altos e baixos, com todos os problemas, com todos os pecados, com todos os desvios que eles tiveram historicamente, foram eles, enquanto o mundo todo, por séculos e séculos, enquanto o mundo todo estava afundado nas trevas do paganismo, foi o povo judeu quem sustentou o nome do Messias. E agora os coríntios, o evangelho chegou aos coríntios por causa disso, por causa dos povos judeus. Então Paulo está dizendo, vocês receberam bênçãos espirituais deles. Será muito agora que vocês participem, oferecendo a eles bênçãos materiais? Eu sei que isso é pesado demais, né, esse tema, essa compreensão para alguns. Você precisa estar com o coração muito aberto, muito desejoso mesmo de entender, para que você saiba a profundidade que isso tem. Poucos de nós, mesmo na igreja há anos e anos e anos, não compreendemos o mistério de como que nós, gentios, não judeus, participamos das bênçãos espirituais dos judeus. E a importância disso. Alguns não querem saber, né? Alguns não têm importância. Mas quem dera, né? Seu coração tivesse aberto e desejoso de saber mais sobre isso, de aprofundar mais. O verso seguinte diz, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Ele está falando aí num contexto de colheita que não é o nosso. Em outras palavras, ele está dizendo, no nosso contexto, ele diria, aquele que ganhou mais, que teve uma maior renda, não ficou com muito, porque deu de acordo com as suas posses, e o outro que ganhou pouco também não ficou sem nada. Houve o quê? Igualdade nos esforços. Então, esse espírito agrada a Deus, o espírito comunitário e não o individualismo. Em terceiro lugar, a oferta que agrada a Deus nasce de atitudes internas, nasce aqui dentro, nasce de atitudes internas, mas elas sempre se expressam externamente. Tem muita gente que não entende isso. A oferta a Deus ela tem que nascer dentro, mas também ela tem que se expressar fora. Não basta você dizer, Deus sabe o meu coração. O coração que realmente foi tocado por Deus, ele se expressa com atitudes concretas. Veja só no capítulo 8 de 2 Coríntios, verso 11. Ele fala aí que não basta disposição de realizar, você tem que também ter zelo em concluir. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Ou seja, os coríntios, eles tinham já demonstrado uma disposição de realizar. Agora faltava o quê? O zelo em concluir. Aonde que está na pessoa a disposição de realizar? Dentro, é ou não é? Você só vê a disposição quando ela se realiza fora, é ou não é? Quando você fala, olha só que pessoa bem disposta, quando você vê ela fazendo, mas ela começa, você sabe que tem uma disposição, antes dela se realizar, ela está aqui dentro, né? Você tem aquela disposição de realizar algo. Mas não basta ficar enchendo o coração de disposições. Você tem que também ter zelo em concluir. Paulo está dizendo isso para os coríntios. Não basta vocês serem especialistas em disposição de realizar coisas. Vocês têm que também ter zelo em concluir. Concluir. Então, a oferta que agrada a Deus, ela começa dentro, mas ela se expressa fora. O finalzinho do verso anterior, que é o verso 10, Paulo diz que, embora ele esteja usando para os coríntios o exemplo dos macedônios, foram os coríntios que tiveram a ideia no ano anterior. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor o plano. Os coríntios que propuseram o plano. E agora Paulo precisa encorajá-los a o quê? Concluir o plano. Na minha experiência como pastor, eu tenho visto muitas pessoas, muitas pessoas proporem planos. E geralmente as pessoas que propõem planos, você não pode contar com elas depois, para a realização do plano. Eu sei que é um contrassenso, mas essa é a realidade. Muitas pessoas, aqui no contexto da nossa igreja, eu acho até engraçado às vezes é cômico o negócio, né? A gente precisa se divertir um pouco também, né? Mas veja bem, a pessoa chega e diz, por exemplo, pastor, nessa igreja está precisando de um encontro para casais. Por que não faz um encontro para casais? Vamos fazer um encontro para casais. Faça um encontro para casais.
A gente está precisando. Aí faz o encontro para casais, essa pessoa que propôs não vem. Não aparece, nunca. Pastor, essa igreja está precisando de oração. Por isso que a gente está enfrentando tantos problemas, tantas dificuldades, porque não ora, né? Vamos orar mais. Aí você faz uma reunião de oração, a pessoa não vem. Aquela que propôs, enfatizou, não vem. Então eu fico contente, feliz, não por essa atitude, mas de saber que eu não estou sozinho, né? O apóstolo Paulo já enfrentava esse problema há 2.000 anos atrás, né? Os coríntios propuseram o plano e agora Paulo está gastando 2 capítulos, o capítulo 8 e o 9, para encorajar os mesmos coríntios a então, já que eles propuseram os planos, que agora eles concluam, né? Que eles participem também. Se o ser humano fosse lógico, e o ser humano não é lógico, Paulo não precisaria estar escrevendo nada para os coríntios. Mas quem trabalha com pessoas sabe disso. O ser humano não é lógico. Agem pelo que sentem e não pelo que sabem que é o correto. Às vezes a pessoa está convicta, né, de que alguma coisa é correta e ela se propõe a fazê-lo e a realizar daquela maneira. Aí no outro dia eu não estou me sentindo disposto a fazer. E vai pelos sentimentos. Então Paulo sabia que os coríntios eram humanos. Embora eles tiveram proposto o plano, eles precisavam de 2 capítulos agora, encorajando eles a concluir o próprio plano que eles tiveram a ideia de fazer. E quem não teve a ideia de fazer, apenas ouviu falar, que eram os macedônios, estavam passando na frente deles e contribuindo muito mais, apesar da pobreza, apesar da tribulação. E eles tinham a disposição de realizar. Então, a oferta que agrada a Deus, ela começa dentro, mas ela tem que se expressar fora, em atitudes concretas, né? Volta só para o verso 11, em que ele fala isso. Ou seja, a disposição de realizar, que está dentro do coração, tem que ser igualada ao zelo de concluir, que está fora, né? Então, que na sua vida, no seu coração, haja as duas coisas. Que haja disposição de realizar, que haja sonhos, que haja projetos, mas que haja também conclusão, que haja engajamento, que haja ação. Ação. Por quê? Porque senão vai ficar uma prática oca. 2 coisas são importantes. Tem muita gente que favorece uma em detrimento da outra. Imagine só, a prática sozinha, sem a disposição, se a pessoa faz, mas ela não está disposta, não é de coração, não é com atitude interior, uma prática sem disposição é o quê? É uma fraternidade oca. É uma contradição de termos, é uma avareza solidária. Se a pessoa faz por fazer, por legalismo, por pressão, né? Mas faz sem querer, sem a disposição interior, ela só faz a prática fora, não tem valor para Deus. Não tem valor para Deus. Então, só a prática sem a disposição é uma fraternidade oca, um fraternalismo oco. É uma solidariedade avarenta, ou uma avareza solidária. Agora também, só a disposição sem a prática é o quê? Estéril. É estéril. Não gera vida, não gera fruto, não produz nada. Eu tenho muita disposição dentro, muita generosidade dentro, mas não gero nada fora. Então não existe. Essa generosidade, ela é infrutífera. Ela é apenas vento. Ela é apenas vento. Biscoito de vento, né? Não alimenta, não produz nada. Só faz barulho, né? Quem já comeu biscoito de vento? Faz aquele barulhão, né? E não alimenta nada, é só vento mesmo e uma casca. É assim. É assim que é a disposição sem prática. Então Deus quer as 2 coisas. Deus quer a disposição de realizar, Deus quer o zelo de concluir. Mas então, por último, a oferta que agrada a Deus tem que ter como referencial a oferta do próprio Senhor Jesus Cristo. A oferta sua para agradar a Deus, ela tem que ter como referencial a própria oferta do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz o verso 8 e 9. O 8 diz assim: não lhes estou dando uma ordem. Olha só como Paulo era. Queria deixar bem claro que ele não queria mandar, dar um mandamento. Outra versão diz: não lhes escrevo como mandamento. Por quê? Porque o mandamento faz a pessoa agir apenas exteriormente. Você dá uma ordem, né? Quando seu patrão dá uma ordem, ainda que você não queira fazer, você faz. É ou não é? Você faz sem querer. Não é assim? É como o Mateus. Eu dou uma ordem para ele, ele vem e fala: pai, eu não quero. Eu digo: não tem problema, faz sem querer mesmo. Faz sem querer. Eu não quero ir agora. Vai sem querer. Não precisa. Então, no relacionamento pai e filho, no relacionamento patrão e empregado, isso vale. Agora, no relacionamento com Deus, né, Paulo está dizendo:
Não lhes estou dando uma ordem, não quero que vocês façam apenas pela minha autoridade. Se bem que ele teria autoridade de dizer, assim como ele teria autoridade de dizer para Filemão, ele diz, tendo autoridade para lhe mandar o que convém, decidi apelar para esse teu amor. Paulo está dizendo a mesma coisa basicamente para os coríntios. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Porque se o amor de vocês é sincero, certamente ele vai se expressar na prática com ações concretas, comparando-os com a dedicação dos outros, no caso aqui dos macedônios, né? Por isso que ele está fazendo essa comparação com os crentes da Macedônia, para que os coríntios tivessem uma referência de como que a sinceridade deles deveriam se expressar na prática. Mas o verso seguinte é interessante, olha só. Ele traz a encarnação de Jesus como exemplo, como paradigma, como referência, o referencial absoluto de como uma oferta que agrada a Deus deve ser. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, da pobreza de Cristo, vocês se tornassem ricos. Nós somos ricos, ricos da graça de Deus. Nós somos ricos, ricos do perdão de Deus. Se é que nós já entregamos a nossa vida a Jesus e fizemos dele o nosso Salvador. Então somos ricos. Temos uma herança com Deus nos céus, mas essa herança, embora ela tenha sido nos dada gratuitamente pela graça de Deus, ela custou a Jesus o esvaziamento dele. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, ele se esvaziou, diz Filipenses capítulo 2. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, fazendo-se semelhante a um servo, e achado na forma de servo, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele era rico, ele estava com Deus nos céus, ele era adorado por anjos, ele tinha glória celestial, ele deixou tudo, e se fez homem, se fez carne, se dando a si mesmo como oferta viva por você. Ele que é o exemplo de como a sua oferta deve ser. Paulo está dizendo, olha, eu estou usando os macedônios como exemplo, mas o exemplo final, o exemplo mais alto, o exemplo mais supremo, mais sublime é o exemplo do próprio Cristo, que sendo Deus, deixou a sua glória, sendo rico, se fez pobre, sendo majestoso, se fez humilde, como oferta em favor de vocês. A minha oferta a Deus, irmãos, a sua oferta a Deus, se nós queremos que ela agrade a Deus, ela tem que ter Cristo como sendo o nosso referencial e a nossa motivação. Ele deu tudo, ele deu tudo. Ele se fez pobre, ele deu até doer, como para usar a expressão da Madre Teresa de Calcutá, quando estava falando para um grupo de políticos do mundo todo sobre aborto. Geralmente, quando no nosso mundo politicamente correto que a gente vive, quando uma pessoa se expressa, principalmente uma figura pública, né, se expressa publicamente sobre aborto, no mesmo dia ou no dia seguinte a mídia cai matando em cima, é ou não? Chamando a pessoa de quê? Reacionária, mente fechada, obscura, obscurantismo, etc, etc. A Madre Teresa de Calcutá falou com uma sala cheia de jornalistas, cheia de políticos, cheia contra o aborto. Ela falou o que o aborto realmente significa, no geral. É o sacrifício de uma vida em prol da conveniência humana, conveniência de alguns, o egoísmo, o egocentrismo, falou sobre tudo isso. Ela falou, não quer a criança? Dê para mim. E ela tinha autoridade de falar isso. A mídia falou alguma coisa contra ela? Não. Por quê? Porque ela tinha autoridade para falar sobre o assunto. E nessa ocasião, ela disse, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos ser despreendidos de nós mesmos e precisamos aprender o que significa dar e dar-se até doer, até que doa. Cristo é o exemplo disso. Ele não deu de qualquer maneira, ele não deu o que sobrou, ele deu-se a si mesmo. Ele abandonou a sua glória nos céus, veio aqui em forma humana, viveu e sofreu, sendo ele própria a oferta em favor de você, em favor de mim. Então, que a sua oferta, quando você for pensar numa oferta a Deus, que ela tenha Cristo como exemplo, Cristo como referencial. Gostaria de fechar lendo o último versículo do capítulo 8, verso 5. É muito importante esse versículo. A ideia, até na lei, a gente viu semana passada em Malaquias 3:7,
Malaquias 3,10 fala lá sobre dízimo, né? Diz: trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Todo esse texto vocês conhecem. Mas em Malaquias 3,7 diz: tornai-vos para mim primeiro, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor. Ou seja, primeiro entregue a sua vida, depois os bens. O texto aqui tem a mesma ideia. Paulo, falando dos macedônios, diz: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, os macedônios, antes de dar a oferta deles, da pobreza deles, com alegria, com liberalidade, eles deram-se primeiro a si próprios, a Deus e aos irmãos. Ou seja, é o ser que precisa mudar, não é o fazer. Quando muda o ser, o fazer muda automaticamente. O contrário não é verdade, irmãos. Mudar o fazer não muda o ser, mas mudar o ser muda o fazer. É por isso que Jesus Cristo, falando aos fariseus, ele disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês lavam o exterior do copo, do prato, dos utensílios, enquanto o interior está cheio de imundícia. Ele diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, do prato e dos utensílios, para que também o exterior se torne limpo. Primeiro dentro, depois fora. Essa é a lógica do Evangelho, o tempo todo. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Paulo está dizendo aqui: não invertam o processo do Evangelho. Não invertam a lógica do Evangelho. Porque quando você inverte a lógica do Evangelho, você está falando de religião. A religião começa fora. Para ver se muda dentro, nunca consegue. O Evangelho muda dentro. Quem muda dentro, muda fora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor.